todo tipo de arte, ele deve ser remido ao Senhor. Que todo tipo de arte deve se converter àquele que foi o criador do dom, do talento. E é isso que a gente vem trazer essa noite. Durante todos os dias aqui na convenção, e estendendo, relembrando um pouco das primícias, Deus vem falando muito forte a respeito do espírito de Elias, que vem converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. No final do ano passado eu tive uma experiência incrível, que foi o cumprimento dessa palavra em minha vida, com a conversão do meu pai e com a restauração dessa intimidade, a restauração dessa parte da minha vida na qual foi um pouco esquecida, porque eu sou filho de pais separados, e com essa separação, a quebra dessa aliança, eu fiquei um pouco ausente dele. Então eu sou prova real de que essa palavra, ela tem poder para trazer cura, trazer transformação e restauração na intimidade entre pai e filho, e entre filho e o pai. E durante esse tempo, mais ou menos foi em novembro, o Ministério de Dança recebeu essa palavra, que está em 1 Reis capítulo 18, que trata sobre o altar de Elias, na qual Elias edificou e usou para confrontar os profetas de Baal. Se você puder abrir a sua Bíblia, em 1 Reis capítulo 18, do versículo 30 em diante, diz assim: Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se achegou a ele, e preparou o altar do Senhor, que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos de Jacó, a qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego e ao redor do altar, segundo a largura das 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha. E disse: Enchei de água cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: Fazei-o segunda vez. E fizeram segunda vez. Disse ainda: Fazei-o terceira vez. E fizeram pela terceira vez, de maneira com que a água corria ao redor do altar, e ainda até o rego se encher de água. Sucedeu, pois, que, oferecendo-se a oferta de manjares ao profeta Elias, se chegou e disse: O Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifesta-se hoje tu, que és Deus de Israel, e eu que sou teu servo, e conforme a tua palavra diz a todas essas coisas. Responda-me, Senhor, responda-me, para que o povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o teu coração para trás. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Qual é o entendimento que o Ministério de Dança teve acerca dessa palavra? Que quando o profeta Elias, ele edificou o altar, e ali ele pegou as 12 pedras que representavam as 12 tribos de Israel, de Jacó, ele não estava simplesmente construindo um altar sem significado profético, ou sem uma linhagem geracional. Como tem se falado nesses dias, o profeta Elias pegou as 12 pedras que representavam as 12 tribos de Israel e fez com que esse altar fosse construído. Nós precisamos relembrar dos marcos antigos daqueles que sofreram pelo Evangelho, daqueles que pagaram o preço para que hoje nós estivéssemos aqui. E também nós precisamos entender que nós, como profetas, nós não precisamos fazer igual os profetas de Baal, dançar em volta do altar do sacrifício para atrair a presença e atrair o fogo para consumir o holocausto. Nós não precisamos nos dançar e cortar os nossos pulsos, cortar os nossos braços para que o nosso próprio sangue caia no sacrifício. Porque o que a gente precisa é reconhecer que já existe um sangue que já reteu na cruz do Calvário e já está sobre o nosso sacrifício. E quando nós entendemos isso, pela segunda, pela terceira vez nós vamos confrontar os profetas de Baal no Monte Carmelo, onde acontecerá o confronto profético, igual o pastor Jackson disse nas primícias. Então nós vamos confrontar esse espírito de Baal, esse espírito de mentira, de engano, de prosperidade. E ali o fogo do Senhor irá consumir todo o sacrifício, toda a pedra, todo o pó, toda a água, até que isso seja realmente motivo para que o coração dos pais se convertam aos filhos e dos filhos aos pais, porque todos os filhos necessitam ver hoje na vida de um pai o altar ser consumido. Todo filho tem o desejo de ver o pai servindo ao Senhor, mas de fato não vê apenas o altar ali sendo erguido, sendo levantado. Todo filho tem a necessidade de ver Deus vir consumir todo o sacrifício na vida do pai.
Então, que você receba essa ministração e que você seja despertado por Deus nesse tempo. Amém? Aquecer a chama que um dia queimou por ti. Homens se desviaram, profetas se venderam, mas existem aqueles que não se dobraram diante outros deuses. Mas existem aqueles que não se dobraram diante outros deuses. Deus está levantando um novo povo. Deus está sacudindo toda a terra. Deus está separando seus profetas. Um novo dia amanhecer, uma nova história se cumprir. O choro já durou a noite, é chegado amanhecer. Deus está levantando um novo povo. Deus está sacudindo toda a terra. Deus está separando seus profetas. Um novo dia amanhecer, uma nova história se cumprir. O choro já durou a noite, é chegado amanhecer. É chegado amanhecer. É chegado amanhecer. Oh, é chegado amanhecer. Oh, é chegado um novo tempo, uma nova história. Deus está sacudindo toda a terra. Deus está separando os seus profetas, aqueles que não se dobraram diante de Jezabel, aqueles que não se venderam porque já foram comprados pelo sangue do Cordeiro. Não são profetas comprometidos com o sistema babilônico. São profetas que são verdadeiras boca de Deus. Homens, mulheres, jovens, homens que não negociam a sua fé, homens que não barateiam a sua fé, homens que não envergonham o Evangelho. É chegado esse tempo, é chegado esse tempo. Deus levantou Elias, Daniel, Ezequiel e tantos outros. Mas agora chegou a tua vez, agora chegou a tua hora, agora chegou a tua vez, agora chegou a tua hora. Será que nesse lugar existem profetas de Deus? Deus está levantando um novo povo. Deus está sacudindo toda a terra. Uma nova história. O choro já durou a noite. Deus está levantando um novo povo. Deus está sacudindo, sacudindo. Um novo dia amanhecer, uma nova história se cumprir. O choro já durou a noite, é chegado.
Oh! Aleluia!